Olá pessoas, esse é mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel e eu sei que você já abriu o streaming, ficou rodando esse catálogo e desistiu porque não sabia o que assistir. Então, esse vídeo é pra você, eu separei 10 filmes de gêneros diferentes e o melhor, cada um está em um streaming diferente para você conseguir assistir usando o que já assina. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo! Começar essa lista, gente, eu já vou logo com um dos filmes mais instigantes desses últimos anos, hein? A Anatomia de uma Queda, dirigido por Justin Triet. O filme começa como um suspense clássico. Um homem cai da janela de um chalé nos Alpes franceses e morre. Acidente, suicídio ou assassinato? A principal suspeita é a esposa, vivida de forma absurda de boa por Sandra Hüller. Mas aqui vai o ponto, a Anatomia de uma Queda não está realmente interessado em descobrir a verdade. O que o filme quer é te colocar na posição mais desconfortável possível, a de espectador curioso, quase cúmplice do sensacionalismo ali. O julgamento vira um espetáculo. A vida íntima do casal é exposta, distorcida, dramatizada e todo mundo, advogados, juízes, mídia e até nós que estamos assistindo, começa a montar a narrativa que mais convém. Cada versão parece plausível, nenhuma é definitiva. E isso conversa muito com o mundo de hoje, com o true crime, pós-verdade e essa obsessão coletiva por transformar tragédias reais em entretenimento. O tribunal aqui funciona como um palco onde todos estão contando histórias, não necessariamente buscando justiça. O filme cresce ainda mais quando entra o filho do casal, um garoto cego que se torna a única testemunha possível. E aí o peso emocional desse filme, gente, explode. Acreditar na mãe ou no que parece mais lógico? Visualmente, o filme é frio, contido, cheio de silêncios incômodos, e quanto mais a história vai avançando, mais a câmera se aproxima dos personagens, né? Como se estivessem arrancando camadas. No fim, a Anatomia de uma Queda não te dá respostas fáceis, do jeitinho que eu gosto, né? Ele te deixa com perguntas. E talvez seja exatamente esse o maior mérito desse filme, mostrar que hoje a verdade importa menos do que a história que escolhem contar sobre ela. Se você gosta de filmes que te desafiam e continuam na sua cabeça e depois que acaba, esse aqui é obrigatório, tá lá na Disney Plus, corre pra assistir. O segundo filme da lista é The Batman, dirigido pelo Matt Reeves, e aqui a proposta é bem clara, trazer o Batman de volta às origens como detetive, mergulhado num noir pesado, né, trágico e extremamente atmosférico. Esse não é um filme de origem tradicional. Reeves faz um filme de origem às avessas, eu diria. O Batman já existe, já espalha medo em Gotham, mas ainda está longe de entender o que ele realmente representa. Vivido maravilhosamente bem pelo Robert Pattinson, esse Bruce Wayne praticamente desaparece diante do Homem-Morcego. Ele passa o filme inteiro obcecado pela cruzada, usando a máscara como fuga dos seus próprios traumas. Visualmente o filme é um banho de noir, né? Gotham é escura, suja, sempre molhada, cheia de sombras, como se a cidade estivesse apodrecendo por dentro. A fotografia usa a luz quase como agressão, com vermelho e laranja surgindo em meio à escuridão, refletindo esse Batman impulsivo, movido pela raiva, que acredita que ser a vingança é suficiente. E a investigação é o coração da história. O Charada, vivido por Paul Dano, é a antítese perfeita do herói. Metódico, manipulador, um vilão que entende comunicação, narrativa e sabe usar o caos como uma arma. Mais do que enfrentar o Batman, ele expõe o perigo de símbolos mal interpretados. E como o próprio Batman, acaba inspirando algo que foge completamente do seu controle. O filme também ganha muito com a mulher gato, que é a Zoe Kravitz, que adiciona sensualidade, tensão e humanidade à trama ali, além de reforçar o jogo de olhares, segredos e zonas cinzentas que o noir pede. No fim, The Batman não é sobre vencer o vilão, é sobre o herói perceber que espalhar medo não basta. A verdadeira virada é quando ele entende que Gotham não precisa só de vingança, precisa de esperança. É um filme longo, denso, às vezes meio pesado, mas
extremamente corajoso, um dos retratos mais maduros do Batman no cinema ali. Eu gostei bastante, viu? Tá disponível lá na HBO Max, corre pra ver porque vale a pena, filmaço. Esse terceiro filme da lista é o brasileiro Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, né? E já aviso, esse aqui não é só um filme, é um posicionamento, eu diria. A abertura já diz tudo. Em vez de olhar a terra do espaço e ir para os Estados Unidos, a câmera desce pro hemisfério sul, pro nordeste brasileiro, para uma cidade pequena que, de repente, some do mapa. Bacurau não é só cenário, é personagem, e mais do que isso, Bacurau é gente. O filme mistura tudo, ficção científica, faroeste, terror, suspense, ação, mas faz isso de um jeito totalmente brasileiro. É cinema de gênero passado pelo filtro da antropofagia cultural. Tem inspiração em John Carpenter, mas aqui o invasor não é alienígena. É imperialista, é político, corrupto, é gente que acha que aquela população não vale nada. E o mais poderoso é que não existe herói individual. Não é a história de um escolhido, é a história de um coletivo. Cada morador importa, cada rosto, cada memória, cada tradição. Personagens como a médica vivida por Sônia Braga ou o Lunga do Silvério Pereira representam essa mistura de dor, raiva, afeto e resistência. Visualmente, o filme é absurdamente consciente, gente. A câmera, a trilha, os enquadramentos, tudo constrói uma sensação de ameaça constante, mas também de identidade. Bacurau celebra a memória, o passado, o museu, a cultura, porque lembrar é a forma de sobreviver. No geral, o recado é bem claro desse filme. Quando um povo é apagado, subestimado e tratado como alvo, ele responde junto. Bacurau é um filme sobre resistência, sobre pertencimento e sobre dizer sem medo: quem nasce aqui é gente. É um dos filmes brasileiros mais importantes do século, tá lá na Netflix, corre pra ver e olha, prestigiem o cinema brasileiro, porque é um filmaço do Kleber Mendonça Filho. Eu gostei muito de Agente Secreto também, mas olha, Bacurau mora muito no meu coração. Eu lembro da sensação de assistir pela primeira vez, me pegou de surpresa aí. É muito legal, gente, vale muito a pena. O quarto filme da lista é A Substância, da diretora Coralie Fargeau. Eu já falei dele aqui no canal e eu vou falar de novo aqui, vou ser direta, né? Isso aqui é um body horror sem freio nenhum. É tipo uma tonelada de dinamite explodindo por quase 2h30 e o filme se recusa a parar, gente. A história acompanha a Elizabeth Sparkle, vivida pela Demi Moore, muito bem por sinal, uma ex-estrela que foi descartada pela indústria e agora tá prestes a ser trocada por alguém mais jovem na TV. Aí aparece a tal substância milagrosa que promete criar uma versão melhor de você mesma. E o filme leva isso ao pé da letra, porque nasce uma versão novinha dela interpretada pela Margaret Qualley. E aqui é onde o filme vira um soco. Ele pega essa obsessão por juventude, beleza e aprovação e transforma em horror físico, grotesco, exagerado e ao mesmo tempo muito inteligente, eu achei. A Fargeau filma o corpo como se estivesse imitando aquela linguagem publicitária e o olhar ali hipersexualizado do cinema. Só que pra te deixar desconfortável, pra te pegar no pulo e te fazer pensar, por que isso ainda funciona com a gente? E tecnicamente, é insano. É close, textura, som molhado, carne, osso, ruído, tudo muito sensorial. Não tem quase descanso, né? Parece uma espiral, cada vez mais bizarro, mais repulsivo, mais satírico, até chegar num final que é literalmente, gente, meu Deus, o que eu tô assistindo? É essa sensação. Resumindo, se você curte terror corporal e filmes que criticam Hollywood e os padrões de beleza na base do excesso mesmo, A Substância é obrigatório. Mas já vai avisado assistindo esse filme, é daqueles que você termina e fica em silêncio olhando pro nada, desesperado assim. Tá disponível na HBO Max, é um dos meus favoritos, assim, eu gosto muito mesmo. O quinto filme da lista é Pinóquio, do Guillermo del Toro, e aqui a gente não tá falando só de animação, mas de cinema em estado puro. Depois de mais de uma década tentando tirar esse projeto do papel, Del Toro finalmente entrega a sua versão do clássico e ele passa longe de ser infantil ou açucarada demais.
Esse Pinóquio é um conto sombrio, melancólico e profundamente humano, ambientado na Itália fascista de Mussolini. Ou seja, não é só uma história sobre um boneco de madeira, é sobre obediência, autoritarismo, morte e o medo de ser diferente. A grande sacada do filme é que ele não pergunta como o Pinóquio vira um menino de verdade, mas sim o que significa estar vivo. Aqui a morte não é castigo, ele dá sentido à vida e isso muda tudo, gente. O Pinóquio de Del Toro é torto, cheio de falhas, imperfeito, exatamente como as pessoas reais são. E o Geppetto, vivido na versão original pelo David Bradley, não é aquele pai doce idealizado. Ele é um homem quebrado pelo luto, tentando projetar no filho algo que ele nunca vai conseguir controlar. Visualmente, o filme é um espetáculo, gente. O stop motion é artesanal, tátil, cheio de textura. Você sente a madeira, o pano, o peso dos bonecos em cena. Cada frame parece feito com carinho obsessivo ali. E isso combina perfeitamente com o tema, a mão humana criando vida imperfeita. O grilo falante, narrado por Ewan McGregor, cara, deixa de ser só consciência moral e vira alguém falho, vaidoso, aprendendo junto. Já a Fada Azul e a própria Morte ali, ambas interpretadas por Tilda Swinton, trazem uma visão quase espiritual, mas nada religiosa no sentido tradicional. Resumindo, Pinóquio vira uma fábula sobre aceitar o outro como ele é, e aceitar que amar alguém também significa aceitar que tudo acaba. É bonito, é triste, assustador e emocionante, tudo isso ao mesmo tempo. Sem exagero, é uma das animações mais importantes do século e uma das obras mais pessoais do Del Toro. Tá lá na Netflix, cara, é lindo e eu também recomendo assistir o making of desse filme porque vale muito a pena. Você vai ficar de queixo caído de como é feito esse filme. Maravilhoso, eu amo demais, fica a dica. Vamos para o sexto filme da lista, que é Seven, os Sete Crimes Capitais, dirigido pelo David Fincher. E isso aqui, gente, não é só um suspense policial, não. É um filme que te destrói por dentro. Gente, é um clássico. A história acompanha dois detetives completamente opostos. O veterano cansado da humanidade, vivido pelo Morgan Freeman, e o policial jovem, impulsivo e ainda cheio de ilusões, interpretado pelo Brad Pitt. Os dois se veem caçando um serial killer que comete assassinatos baseados nos 7 pecados capitais. Mas Seven nunca foi só sobre pegar um assassino. Esse filme é uma experiência sensorial sufocante. A cidade não tem nome, chove o tempo todo, tudo é escuro, sujo, sem cor, sem esperança. Parece que o mundo inteiro ali está apodrecendo e ninguém liga mais pro que tá acontecendo. O Fincher usa essa investigação para falar de algo muito maior. A banalização da violência, a indiferença das pessoas e o desgaste emocional de quem ainda tenta fazer a coisa certa. O personagem do Morgan Freeman já desistiu do mundo e o do Brad Pitt ainda acredita que pode salvá-lo. E o filme existe justamente para esmagar essa esperança aos pouquinhos ali. Cada cena pesa, cada crime é mais perturbador que o outro, não só pelo gore, mas pelo significado por trás. O assassino não quer fugir, ele quer ser ouvido, ele quer provar um ponto e quando finalmente entra em cena, gente, o filme muda de patamar, eu acho. E aí vem o final, né, que eu não vou estragar aqui, mas é aquele tipo de desfecho que te obriga a sentar em silêncio, olhar pra tela e repensar tudo que você acabou de ver. Não tem catarse, não tem conforto, não é só um soco seco no seu estômago. Seven é um daqueles filmes que todo mundo respeita, mas quase ninguém tem coragem de rever. E talvez seja exatamente por isso que ele é um clássico absoluto. Gente, tá na HBO Max também, corre pra ver, porque filmaço, é um dos melhores da vida também, viu? O sétimo filme da lista é O Mundo Depois de Nós, que tá lá na Netflix. E esse é daquele tipo de filme que te deixa inquieto do começo ao fim, viu? A premissa é simples e genial. Uma família aluga uma casa isolada para descansar e de repente o mundo começa a dar errado. A internet cai, energia acaba, navios encalham, animais agem de forma estranhíssima. E 2 desconhecidos aparecem dizendo que são os donos da casa. A partir daí, o filme vira um suspense psicológico sobre medo, desconfiança e colapso social.
O grande trunfo aqui é o clima. O filme não corre, ele te prende pelo desconforto. Cada silêncio, cada barulho fora do lugar, cada conversa atravessada parece anunciar que algo muito errado está prestes a acontecer, mesmo quando nada acontece. O elenco carrega isso nas costas com facilidade. Temos a Julia Roberts, que tá excelente, né, como uma mulher cada vez mais paranoica. Ethan Hawke representa aquele sujeito perdido tentando manter a normalidade ali, e o Mahershala Ali é o personagem mais interessante do filme. Calmo, misterioso e humano. Alguém que parece saber mais do que diz ali. O filme não entrega respostas mastigadas e isso é proposital. Ele não quer explicar o fim do mundo, ele quer mostrar como as pessoas reagem quando tudo o que traz segurança desaparece. Tecnologia, informação, confiança, civilidade, né? Tem racismo velado, medo do outro, dependência digital e a sensação de que nossa vida confortável é muito mais frágil do que parece, gente. É aquele tipo de filme que acaba, mas continua na nossa cabeça. O Mundo Depois de Nós não é um suspense de susto, é um suspense de ansiedade, daqueles que você assiste em silêncio e termina pensando: se isso começasse agora, eu saberia o que fazer? Tá lá na Netflix, é um filme um pouco divisivo, mas vale a pena, viu? Eu gostei bastante desse filme, as atuações estão muito boas, é um filme interessante. Agora o 8º filme da lista é A Nora, dirigido pelo Sean Baker, e esse aqui é um dos filmes mais humanos e provocativos dos últimos anos e venceu o Oscar o ano passado, né? À primeira vista, parece um conto de fadas moderno. Anne, vivida de forma absurda de boa pela Mike Madison, é uma dançarina erótica que acredita ter encontrado sua saída quando se apaixona por Ivan, o filho mimado de um oligarca russo. O romance é rápido, intenso e termina em casamento. Só que aí vem o choque de realidade, né? Quando o dinheiro entra em cena, o amor vira uma negociação. E é aí que a Nora fica genial. O filme começa leve, quase como uma comédia romântica, caótica, cheia de neon, festas e excesso. Mas, do nada, ele vira uma corrida desesperada por dignidade, com perseguições, gritaria, situações absurdas e um humor nervoso que lembra Joias Brutas ali. Você ri, mas é ri de desconforto. O grande tema do filme é simples e cruel. Vivemos num mundo onde tudo virou transação. Amor, corpo, tempo, afeto, tudo tem preço. E quem está embaixo da pirâmide sempre paga mais caro. Sean Baker não julga a protagonista, ele observa e faz a gente observar junto. E o mais bonito é que, mesmo nesse caos todo, o filme não perde a ternura. Nos últimos minutos, quando o barulho some, a Nora revela o que realmente estava aguardando. Uma mulher exausta de lutar ali, finalmente obrigada a encarar o vazio que sobra quando o dinheiro decide quem merece ser amado. Não é um filme confortável, não é escapismo, mas é absurdamente honesto, gente. A Nora é sobre classe, poder e afeto, mas acima de tudo é sobre o quanto custa tentar ser feliz num mundo desigual. Tá lá na Prime Video, olha, filmaço, eu gostei muito, eu me diverti muito assistindo também, puro caos. O penúltimo filme dessa lista é Barbie, dirigido pela Greta Gerwig, né? E sim, esse é o filme que provou que dá pra fazer um blockbuster gigantesco sem tratar o público como idiota. À primeira vista, Barbie parece só mais uma comédia muito colorida sobre uma boneca vivendo na Barbilândia perfeita, mas basta a protagonista vivida pela Margot Robbie começar a pensar em morte para tudo sair do eixo. De repente, o mundo cor-de-rosa entra em colapso e Barbie precisa ir ao mundo real, acompanhada, claro, de um Ken absolutamente roubador de cena, vivido pelo Ryan Gosling. E aí o filme se revela, Barbie é uma crise existencial disfarçada de comédia pop. Greta Gerwig usa a estética artificial da Barbilândia como uma arma narrativa. Tudo é falso, plástico, perfeito. Exatamente para escancarar o choque quando Barbie encontra um mundo real atravessado por machismo, frustração, cobranças e desigualdade. O roteiro, coescrito com Noah Baumbach, acerta em cheio ao transformar uma marca bilionária numa autocrítica afiada ao próprio sistema que a criou. O mais genial é que o filme não vira um panfleto.
Ele ri de tudo, inclusive de si mesmo. Ri da Mattel, ri do patriarcado, ri do feminismo raso, ri da masculinidade ferida e no meio disso tudo encontra espaço para emoção genuína. O arco da Barbie não é sobre ser perfeita, mas sobre aceitar a imperfeição de existir. E o Ken, gente? Ele começa com piada e termina como uma das melhores metáforas já feitas sobre homens que constroem a própria identidade em função do olhar alheio. É engraçado, é triste e é assustadoramente reconhecível. No fim, Barbie não quer te dizer o que pensar. Ela quer que você sinta, ria, se irrite e talvez repense algumas certezas. É um filme sobre crescer, escolher e entender que viver é confuso e tudo bem. Tá lá na Prime Video, gente. Amei Barbie, amei o surto coletivo que todo mundo teve. Amei, gente. Filmaço, extremamente divertido. É um dos meus filmes conforto ali que eu coloco e deixo ali rolar. Eu adoro demais, gente. E estamos caminhando para o último filme dessa lista, né? O 10º filme é Os Bons Companheiros, dirigido por Martin Scorsese. E aqui não tem discussão, gente. Isso é cinema em estado puro ali pra mim. Enquanto outros filmes de máfia tratavam os gangsters como figuras quase mitológicas, né? Scorsese faz algo revolucionário. Ele traz o crime organizado pra dentro de casa. Os Bons Companheiros não é sobre chefões inalcançáveis, é sobre homens comuns seduzidos pelo poder, pelo dinheiro fácil e pela sensação de não precisar obedecer a ninguém. A história acompanha Henry Hill, vivido pelo Ray Liotta, um garoto que desde cedo sabe exatamente o que quer ser, bandido. Ao lado de Jimmy Conway, de Robert De Niro, e do absolutamente imprevisível Tommy DeVito, de Joe Pesci, ele mergulha num mundo onde tudo parece incrível até começar a cobrar o seu preço. E o que torna o filme imortal não é só a história, é a forma. A câmera de Scorsese é viva, inquieta e apaixonada ao mesmo tempo. A montagem acelera, congela, narra, te puxa pra dentro. O famoso plano sequência do restaurante não é só exibicionismo técnico, é cinema dizendo: olha como o poder abre portas. A trilha sonora, então, gente, é um espetáculo à parte. Rolling Stones, Cream, Aretha Franklin, Tony Bennett, né? Cada música não comenta a cena, ela define a época, o clima e o estado mental dos personagens. Poucos filmes entenderam a fusão entre imagem e som. E Joe Pesci, bom, John Pesci aqui é lendário. Ao mesmo tempo engraçado, carismático e aterrador. Você ri com ele e segundos depois tem medo dele. Não é à toa. No fim, Os Bons Companheiros faz algo raro. Ele te seduz com o crime só pra depois te mostrar o vazio, a paranoia e a queda inevitável. É um filme sobre o prazer da transgressão e o custo de viver sem regras. Encerrar essa lista com Scorsese não é coincidência, é lembrar que o cinema, quando quer, te hipnotiza, te provoca e te transforma. Gente, tá lá na Netflix e na HBO Max esse filmaço, que é um dos melhores do Martin Scorsese, corre pra ver porque muito bom, hein? E agora eu quero saber, qual desses você vai assistir hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, isso fortalece demais o canal. Se inscreve no Seleção Geek para mais listas como essa e clica nesses próximos vídeos que estão aparecendo para você aqui na tela, que tem mais dicas boas lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigada por ficar comigo até o final, esse foi mais um Seleção Geek. Até o próximo vídeo e